Podcast. Balaio de Letras. Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Meus amigos, tá no ar o Balaio de Letras, terceiro episódio. Você pode ouvir o Balaio de Letras nos principais agregadores de podcasts, no site da Rockpedia, a Rádio Rock, rockpedia.com.br, no portal O Correio Digital, ocorreio.com.br, no site Crônicas Cariocas, crônicascariocas.com e no canal do Crônicas Cariocas no YouTube. Na Anchor.fm tem um ícone onde você pode gravar uma mensagem e enviar ao programa. Se a mensagem for bacana, eu poderei usá-la nos próximos episódios. Anchor.fm/Cláudio B. Carlos. Balaio de Letras tem o apoio da Editora Coralina. Conheça o catálogo da Editora Coralina, www.editoracoralina.com.br. O Correio Digital, acesse o correio.com.br. Literatura RS, a literatura produzida e editada a partir do Rio Grande do Sul. Acesse literaturars.com.br. Rockpedia, a Rádio Rock, rockpedia.com.br. Crônicas Cariocas, faça parte você também. Acesse crônicascariocas.com ou envie um e-mail para originais@crônicascariocas.com. E Lab Propaganda, áudio, vídeo e foto, na medida certa para mídias sociais. Balaio de Letras. Estamos no Instagram, balaio.de-letras e Cláudio B. Carlos. No programa de hoje, Prêmio Minuano 2020 abre inscrições com novidades. Maria de Norá, 95 anos de uma pioneira. Novo livro de André de Carvalho e Leonardo Brasiliense. Balaio de Letras, produção e apresentação, Cláudio B. Carlos. Diga lá, meu bom Leonardo. Na real, a gente faz bem poucas escolhas na vida. Porque escolher entre uma coisa inequivocamente boa e outra inequivocamente ruim não é escolher. Salvo, assim, algum distúrbio autodestrutivo ou algum retardo mental, o nosso instinto de sobrevivência dá conta disso. As verdadeiras escolhas são entre ir atrás de coisas que se equivalem como boas ou fugir de coisas que se equivalem como ruins, quando são excludentes, claro. Eu era criança, tinha uns 9 ou 10 anos, e a minha mãe tinha uma amiga de infância que nos visitava. Eu não lembro em que cidade ela morava, mas ela nos visitava lá em Agudo de vez em quando, passava um fim de semana com a gente, um feriadão. E foi ela que me apresentou para essa questão da sexualidade. Ela era psicóloga e me deu de presente uma coleção de livros desses que tratam de preparar a criança para entender o que vem pela frente. Isso de amadurecimento do corpo, isso de hormônios, transformações, sexo. Acho que essa coleção ainda tem lá na estante de livros da casa da minha mãe, até hoje. E eu li. Foi o primeiro contato com esse universo da psicologia. Depois eu ia fazer 15 anos e uma tia me perguntou o que eu queria ganhar de presente de aniversário. Na época, eu ouvia quase só música erudita e tinha comprado uma flauta de um vendedor itinerante que andou lá pela escola e tinha feito umas aulas de piano na carona do meu irmão. Ele tinha ganhado um teclado um pouco antes. Então eu disse que queria um violino de presente de aniversário. Isso foi num telefonema. A minha tia disse algo assim que hoje é politicamente incorreto de repetir e disse que ia me dar uma guitarra. Tudo bem. Depois eu estava começando o 3º ano do 2º grau. Hoje eu ensino médio, né? E os meus pais me perguntaram o que eu ia fazer da vida. Como eu era guitarrista e tinha minha banda de rock, é claro que eu respondi. Como que? Eu vou tocar guitarra, né? Eu lembro que a gente estava na estrada, voltando de uma viagem. E ali na viagem ainda, eles resolveram a questão. Músico, nem pensar.
Tu vai ser médico, engenheiro, advogado, alguma coisa assim. Vai ter uma profissão segura. E como eu era obediente, seja o que for isso, né? Confiança, fraqueza, sei lá. Eu já comecei a pensar numa alternativa. E voltar os livros de psicologia lá de trás. E mais alguma informação de cultura geral, que aquelas alturas eu tinha, e eu decidi ser psicanalista. Bom, a faculdade de medicina foi outra não escolha. Não tinha faculdade de psicologia em Santa Maria e seria muito mais difícil para os meus pais me mandar para Porto Alegre. E eu já tinha pesquisado que poderia ser psicanalista fazendo medicina e depois me especializando em psiquiatria. Tá, anos mais tarde eu soube que se fosse lacaniano eu poderia fazer qualquer formação, mas na época eu nem sabia que existia Lacan, só Freud. Então eu entrei na faculdade de medicina e só estudava psicanálise o tempo todo. Fim de semana, férias, sempre. Não fazia outra coisa. Nem bebia naquela época. Mas lá pelo segundo, terceiro ano da faculdade, numa certa noite de inverno, eu pensei numa história e tive vontade, quer dizer, eu tive necessidade de escrever aquela história. Para encurtar, porque aí isso já daria outra conversa, né? Dali a 3 anos, eu vivia o impasse e talvez eu tenha feito a primeira escolha verdadeira da minha vida. Eu era apaixonado pela psicanálise, eu era escritor e eu sabia que não conseguiria me dedicar às duas coisas como gostaria. E tive que escolher. O resto dá para intuir, senão eu não estaria aqui no blog do Cláudio contando essa história da minha vida. Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos. Leonardo Brasiliense, nascido em São Gabriel, Rio Grande do Sul, em 1972, formado em Medicina na Universidade Federal de Santa Maria e atualmente trabalha na Receita Federal. É autor dos livros O Desejo da Psicanálise, Teoria Psicanalítica, Sulina, 1999, Meu Sonho Acaba Tarde, Contos, WS Editor 2000, Desatino, Contos, Sulina, 2002, Adeus Conto de Fadas, Mini Contos Juvenis, 7 Letras, 2006, Prêmios Jabuti e Açorianos e selecionado para o Programa Nacional Biblioteca da Escola 2009 e 2013. Olhos de Morcego, Contos, 7 Letras 2007. Whatever, Novela Juvenil, Arte e Ofícios 2009, selecionado para o Programa Nacional Biblioteca da Escola 2011. Três Dúvidas, Novelas, Companhia das Letras 2010. Prêmio Jabuti, Sofia e Mônica, Novela Juvenil, Edelbra 2014. Corpus Sem Pressa, Mini Contos, Casa Verde 2014. Finalista do Prêmio Açorianos. Decapitados, Novela, Saraiva Bem-Virá 2014. Roupas Sujas, Romance, Companhia das Letras 2017. Prêmio Minuano e finalista dos Prêmios Jabuti e São Paulo. E Eu Vou Matar Maximilian Sheldon, Contos, Editora Coralina 2019. Trabalha também com roteiro de cinema e TV, é autor da agência Origina de São Paulo e se dedica à fotografia. leonardobrasiliense.blogspot.com. Acesse e veja as fotografias de Leonardo Brasiliense. A adaptação para o cinema, Lili e o Monstro, curta-metragem de Sérgio de Assis Brasil, baseado no conto homônimo, Santa Maria, UFSM 2003. Prêmios: Prêmio Felipe de Oliveira, da Prefeitura Municipal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, em 2003, com o conto O Peão. Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, em 2017, com Adeus Conto de Fadas. Prêmio O Sul Nacional e os Livros, da Rede Pampa, em 2007, com Adeus Conto de Fadas. Prêmio Livro do Ano, da Associação Gaúcha de Escritores, em 2007, com Adeus Conto de Fadas. Prêmio Açorianos de Literatura, da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, em 2007, com Adeus Conto de Fadas. Prêmio Livro do Ano, da Associação Gaúcha de Escritores, em 2008, com Olhos de Morcego. Finalista do Prêmio Livro do Ano, da Associação Gaúcha de Escritores, em 2010, com Wherever. Finalista do Prêmio Açorianos de Literatura, da Secretaria de Cultura de Porto
Porto Alegre em 2005 com Corpus Sem Pressa, finalista do Prêmio Bem Virá, da editora Saraiva em 2012 com Decapitados, finalista do Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores em 2015 com Decapitados, Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores em 2011 com Três Dúvidas, Prêmio Jabuti, terceiro lugar da Câmara Brasileira do Livro em 2011 com Três Dúvidas, Prêmio Minuano de Literatura do Instituto Estadual do Livro Rio Grande do Sul em 2018 com Roupas Sujas, Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores em 2018 com Roupas Sujas, finalista do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro em 2018 com Roupas Sujas, finalista do Prêmio São Paulo de Literatura da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo em 2018 com Roupas Sujas. Balaio de Letras. No final de 2018, para ser exato, em 28 de dezembro de 2018, nascia oficialmente a editora Coralina. Essa história eu já contei várias vezes, já está no site da editora, eu já postei nas redes sociais, já fiz vídeo sobre isso, já concedi entrevista falando sobre isso. Então, enfim, resumidamente, nasceu a editora Coralina, eu fui convidado pelo Pedro Paulo Gratzky para ser editor da editora Coralina e precisávamos de um nome que fosse já consolidado no mercado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. E imediatamente eu pensei no meu amigo Leonardo Brasiliense e o convidei para ser a laranja de amostra da editora Coralina, para que a gente inaugurasse o nosso catálogo com um livro do Leonardo. Perguntei a ele se ele tinha algum projeto que pudesse encaminhar para a gente. Enfim, nasceu Eu Vou Matar Maximilian Sheldon. O Leonardo conta mais agora a respeito do seu livro de contos, publicado pela editora Coralina. Em 2006, a poeta Maria Carpe, minha amiga, lançou O Herói Desvalido. Eu fui ao lançamento em Porto Alegre e no dia seguinte eu li o livro inteiro no hotel lá. E imediatamente senti necessidade de contar histórias de heróis trágicos, heróis das suas próprias vidas, de suas próprias, como eu vou dizer, perdições. Na época, eu estava escrevendo novelas. Era um projeto em andamento, eu não queria interromper. Então decidi começar a desenhar um livro de contos e assim foi. Depois daquele projeto das novelas veio outro, era um romance, e esse dos contos foi andando paralelamente nos intervalos entre uma narrativa longa e outra. Eram 14 contos, mas eu acabei descartando um deles e no projeto ainda, e o projeto fechou em 13 contos. Tinha até título, desde aquela manhã lá no hotel em Porto Alegre, Carretel de Heróis, porque era assim que eu via aquela sequência, né, de histórias. Então, bom, eu fui escrevendo, fui seguindo o roteiro, até na ordem. E em 2018, o meu amigo, dono deste blog aqui, o Cláudio, me disse que estava abrindo uma editora e perguntou se eu tinha como ajudar, se tinha algo para ele publicar. Eu, trabalhando no próximo romance e com a minha editora lá em São Paulo esperando esse próximo romance, eu disse para ele, olha, eu tenho um material inacabado de contos, são 13, mas falta escrever tenho 12. E ele pediu para ver e eu pedi uma semana para reler o que eu tinha, e nessa semana ainda acabei cortando 2, e mandei para o Cláudio um volume com 10 contos. Ele gostou, mas preferiu mudar o título, que era Carretel de Heróis, mudar para Eu Vou Matar Maximilian Sheldon, que é o título de um dos contos. E eu concordei. Talvez por ser músico, eu tenha entrado nessa da literatura com aquele espírito de ter o produtor musical sempre presente na concepção do álbum, e assim concordei, e assim nasceu o Maximilian. Não existem vidas comuns. Nem todo mundo pode ser Indiana Jones, mas o seu João ali da esquina é irrevogavelmente o sujeito de sua própria tragédia ou comédia, goste ou não. Eu Vou Matar Maximilian Sheldon apresenta 10 contos que exploram as singularidades cotidianas de maneira ora sutil,
ora extremada, a depender de quem conta as histórias, o que revela bastante sobre os narradores e, na medida da identificação ou da rejeição, sobre você, leitor. Agora Leonardo Brasiliense lê trecho de um conto. Bom, já que eu estou falando nele, no Maximilian Sheldon, vou ler um conto aqui. Ou melhor, eu começo de um conto, que se chama Na Frente da Casa Tinha um Vidente. Naquela época, nossa casa era fora da cidade. A rua era uma estrada de chão e o passeio de grama. Hoje tem asfalto, a cidade cresceu tanto que há mais 2 bairros para além. E é uma zona perigosa. A gente evita andar por ali. Um dia levei meus filhos pequenos para conhecer o lugar onde nasci. Sequer descemos do carro. Não havia muito o que mostrar. Em vez da casa antiga, vimos uma oficina mecânica. Do ambiente que eu descrevia para eles não restara nada. Nem as laranjeiras nas quais subíamos para escapar da mãe quando nos chamava para tomar banho, nem o galinheiro onde roubávamos ovos culpando uma raposa que ninguém jamais viu e estranhamente não matava as galinhas, nem o diminuto açude, nada. Só um galpão de zinco recheado de carros desmontados, ferramentas sobre bancadas, ferramentas espalhadas no chão e 3 homens grandes e sujos de graxa nos olhando com desconfiança. Apenas uma coisa permaneceu, a casa do João de Barro sobre o primeiro moirão da cerca. A cerca é nova, os moirões são novos. O próprio galpão da oficina, por óbvio, não existia. Já o endereço do João de Barro superou todas as mudanças impostas pelo tempo. E por um instante, entre a decepção da viagem perdida e a cobrança da filha mais nova pelo sorvete que lhes prometi quando voltássemos, vi junto à cerca um menino magro, usando uma bermuda puída e chinelos de dedo. Um menino sorridente, com uma franja quase a lhe tapar os olhos. Meu irmão. No Balaio de Letras, Leonardo Brasiliense fala sobre os projetos de escrita. Agora eu estou trabalhando num romance cujo projeto começou numa oficina que eu fiz com o Luiz Antônio da Cis Brasil na primavera de 2015. Depois que o projeto ficou pronto, eu tive que deixar tudo de lado por um ano para escrever 2 roteiros. Um longa-metragem e um projeto de série, que o meu agente de roteirista me pediu. Ele ainda não conseguiu vender nenhum dos produtos, mas a coisa não está fácil no audiovisual. Mas a gente vai tentando. Esse romance, então, eu devo acabar este ano. É a história de um sujeito que foi casado com mulheres de carne e osso 2 vezes e agora vive com uma boneca de silicone. Ele tem esperança que agora tudo seja diferente, porque a boneca é diferente das ex-mulheres. Ela não é dominadora, não cobra coisas dele, enfim. Mas, bom, não vou dar spoiler. Pode ser que o livro saia ano que vem, é o plano da editora, da Companhia das Letras, e se der tudo certo, claro. E como sempre acontece, eu estou aqui pensando em bonecas de silicone e vejo no YouTube uma notícia, um pequeno documentário sobre um asilo de leprosos que existiu aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 40, 50. E lá vamos nós, né? Rumo ao próximo projeto. Mas por enquanto eu só guardei o vídeo, eu nem comecei a fazer pesquisa, isso vai ser depois do livro da boneca pronto. E quem sabe umas férias, né? Bom, isso não... Tá, eu não me aguento, isso eu sei que não rola. E os projetos de fotografia? Pois é, tem esse lance da fotografia, né? Isso veio em 2009 e veio forte. Eu parei de escrever 2 anos. Achei que nunca mais fosse escrever. Queria só fotografar. Depois eu consegui conciliar as 2 atividades e foi. Mas acontece que a fotografia ela exige finais de semana, exige viagens, etc. E o difícil não é conciliar a fotografia com a literatura, mas com a paternidade. Eu ando fazendo praticamente só fotos avulsas, assim, fotos de ocasião, sem grandes projetos que envolvam mais tempo. Depois que as crianças crescerem, eu retomo isso. Obrigado, Leonardo. Grande abraço. Até mais. Então tá, pessoal.
posso dizer que foi um prazer falar para o podcast do blog do meu amigo Cláudio, que agora, além de amigo, é meu editor. Esse cara é inquieto, ele é artista, está sempre inventando alguma coisa nova. Ainda bem. Abração pro Cláudio, sucesso em mais esta aí. Valeu. Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Balaio de Letras, oferecimento Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite. Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos. Mensagens que chegam pela Anchor.fm/Cláudio B. Carlos, mensagem de Luciano Cardoso, chegou no primeiro episódio do Balaio de Letras. Vamos ouvir. Então, salve Cláudio, parabéns pelo Balaio de Letras, esse é o primeiro, eu espero que seja o primeiro de muitos. Um grande abraço aqui da turma da rockpedia.com.br e conte com a gente, né? Segue firme, meu velho. Um abração. Balaio de Letras. Passando aqui rapidinho para agradecer o Cláudio, editor da editora Coralina, que me enviou como cortesia estes 2 livros, Ave da Vida, de Cláudio Rodrigues, e Colossos, de Kleber Pacheco. Agradeço imensamente a gentileza, à editora Coralina de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Para conhecerem mais o catálogo da editora, acessem editoracoralina.com.br. Ouvimos a mensagem do poeta Flávio Otávio Ferreira, de Araxá, Minas Gerais, mensagem encaminhada pelo Instagram da editora Coralina. Balaio de Letras, oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com/Lab Propaganda. Aqui quem vos fala é Calunga, escritor de literatura infantil e infanto-juvenil. Balaio de Letras, com Cláudio B. Carlos. Professora por formação, contadora de histórias, ativista cultural, colunista de jornais e escritora, Maria de Norá Luz do Prado foi uma das primeiras autoras a pensar a literatura infantil e infanto-juvenil no Rio Grande do Sul, nascida em Porto Alegre em 13 de maio de 1925. Graduou-se em Letras pela Faculdade Porto Alegrense de Filosofia, Ciências e Letras em 1973. Trabalhou como professora de português e alfabetizadora de 1965 até 1989, na Escola Diogo de Souza, em Porto Alegre, e na Escola Agrícola de Cachoeirinha. Mestre em Letras pela URGS em 1978. Publicou mais de 100 livros entre 1944 e o final dos anos 90, maior parte composta por poemas e literatura para crianças e adolescentes. Ao longo dos 50 anos de carreira, colecionou prêmios e distinções como o Jabuti em 1992 e o Patronato da Feira do Livro de Porto Alegre em 1989, primeira vez destinado a uma mulher, além do reconhecimento pela Fundação Nacional Livro Infantil e Juvenil, Feira do Livro de Bolonha, na Itália, e Instituto Jean Piaget, em Lisboa. Maria de Norá faleceu em 15 de dezembro de 2007 em Porto Alegre, em virtude de complicações respiratórias. O espólio relativo à vida literária de Maria de Norá foi doado à Biblioteca Central Irmão José Otão em 2009 e hoje se encontra no Delfos, espaço de documentação e memória cultural da PUC-RS. Lançado em 2015, o livro Maria de Norá Luz do Prado, Que Falta que Ela Nos Faz, reúne manuscritos, fotografias do acervo familiar, poemas inéditos e versos livres. A obra é resultado de pesquisa realizada pela doutora em Teoria da Literatura pela PUC-RS, Patrícia Pita, que trabalhou
trabalhou em parceria com os herdeiros dos escritos de Dinorá. Entre os principais títulos de Dinorá estão Pinto Verde e Outras Histórias, 1973, O Macaco Preguiçoso e Outras Histórias, 1975, O Catavento, 1980, Barco de Sucata, 1986, Panela no Fogo, Barriga Vazia, 1986, O Ontem do Amanhã, 1988, Guardados de Afeto, 1990 e Um Pai para Vinícius, 1995. Em 2020, a autora completaria 95 anos. Balaio de Letras. Produção e apresentação, Cláudio B. Carlos. O poeta Ângel Cabeza lê 3 poemas do livro Flauta do Silêncio, publicado em 1989 pela editora Ícone. O certo é sermos, o resto é covardia. Eu já tive uma árvore pertinho da janela e me tiraram dela. Mudaram-me de mundo e geografia, vestiram-me de adultas artimanhas, mentiram-me alforria. Hoje os verdes me olham à distância. Minha árvore, luz, poema, infância. O que fizeram com ela? Mirar a mirada, mover o moinho, fazer do feitiço fermento de força, andar andarilho, armando alvoradas, sentir sentimentos, saudar simbolismos, ser simples sandálias, sonhando silêncios. Instituto mantém vivo o legado e o espírito agregador da autora. Fundado em 2016, o IMADIM, Instituto Maria Dinorá, espaço de referência para o fomento da literatura, é exatamente o que seu título sugere, um espaço de incentivo, apoio e suporte à arte literária. Pensado como um ambiente propício à vivência literária aberto e democrático, com atenção ao adulto e à criança, ao especialista e ao diletante, o IMADIM foi idealizado por Patrícia Pita e pela filha caçula da escritora, Carmen Prado Nogueira, com a anuência, amparo e incentivo dos demais herdeiros do espólio da autora, Luiz Carlos Prado, Maria Luísa Prado Bresser Pereira e Luiz Alberto Prado. Entre as ações do Instituto estão a publicação de autores como Isadora Dutra e Tiago Severo Garcia, além da promoção de cursos e eventos que potencializam os nomes de novos autores e mantém viva a obra e a memória da autora. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Bebeto Alves e eu estou no Balaio de Letras, tá bem? Fica ligado aí. Balaio de Letras oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com/Lab Propaganda. Estão abertas até 30 de junho as inscrições para o Prêmio Minuano de Literatura 2020. A terceira edição do prêmio chega com 11 categorias: infantil, juvenil, poesia, conto, crônica, ficção, romance, novela, ilustração, história em quadrinhos, texto dramático, especial, memórias, biografias, efemérides, turismo, guias, manuais, entre outros, e novidade neste ano: tradução. Podem participar do prêmio autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul, assim como editoras sediadas no estado.
As obras inscritas devem ter sido publicadas ao longo de 2019. A comissão organizadora será composta por membros do Instituto Estadual do Livro, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura, e do Instituto de Letras da URGS. As comissões de seleção contarão com 3 membros cada, escolhidos dentre profissionais que atuam na área da literatura e ou membros da comunidade cultural literária, os quais escolherão as 3 obras finalistas em cada categoria. Já as comissões finais contarão com 3 membros cada, dentre professores, alunos de pós-graduação em letras e bibliotecários, os quais indicarão o livro vencedor nas respectivas categorias. Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação e receberão o troféu Minuano de Literatura em local e data a serem definidos. Outra novidade da edição de 2020 é a escolha de um patrono, maneira de homenagear a obra de um autor. O escolhido para inaugurar o posto é Sérgio Faraco, escritor alegretense nascido em 1940, um dos contistas mais admirados do Brasil, vencedor de prêmios como o da Academia Brasileira de Letras, União Brasileira de Escritores, Associação Gaúcha de Escritores e Açorianos de Literatura. O regulamento e o formulário estão disponíveis no blog do IEL, ielrs.blogspot.com. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail andrearussomano@gmail.com, pelo telefone 51 3314 6450 ou pelo WhatsApp 51 99196 5230. A editora Coralina está concorrendo com 5 obras: 2 Meninos, contos de Leonardo José Andriolo, O Cavaleiro do Pudim, infantil de Pedro Paulo Gradsky, Extemporâneo, poesia de Delalves Costa, Eu Vou Matar Maximilian Sheldon, contos de Leonardo Brasiliense, e Do Lado de Cá, Do Lado de Lá, infantil do Calunga. Balaio de Letras. Balaio de Letras, oferecimento Rockpedia, a rádio rock da internet. Acesse rockpedia.com.br. O som é o limite. Novo livro de André de Carvalho, Nada é Quanto Basta, reúne poemas e intervenções visuais que nunca prescindem da palavra. A poesia do autor evoca o legado deixado pela geração mimeógrafo e pelos poetas concretistas, cujas manifestações, essencialmente brasileiras e contestadoras, nunca perderam o fio. André de Carvalho atravessa temas recorrentes na tradição lírica, como amor, solidão, descaso e morte, com um obstinado sentimento social. Os poemas visuais colocam a forma das palavras para trabalhar em conjunto com signos consolidados no imaginário popular. Diante de outros temas, como as relações entre indivíduo e coletivo, os poemas questionam progresso anunciado por uma sociedade que sustenta seus privilégios através da ótica de produção e consumo. Nada é Quanto Basta já está disponível no site da editora Bestiário, que, para contornar as dificuldades que o mercado editorial enfrenta em face da pandemia, começa a vender o livro exclusivamente em modo virtual. O lançamento presencial ainda não tem data prevista e fica adiado até que sua realização seja segura. André de Carvalho é escritor e músico, nasceu em São Paulo em 1989, mora em Porto Alegre. Publicou o livro de contos Complexo C em 2019. Nada é Quanto Basta é seu segundo livro. Muito bem, miguxos. Miguxos é muito bom. Chegamos ao final de mais um episódio, o terceiro episódio do podcast Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais der na telha. Estamos no Instagram, balaio.deletras, claudio.b.carlos. Até mais, valeu! E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com. Seja bem-vindo! Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.